colocar vocês aqui no cantinho. Pronto. E aí, gente, o objetivo de hoje é dar continuidade ao patrimônio e ao balanço patrimonial. E aí, o que é que acontece? É necessário a gente começar a estudar contas. E aí sempre vem aquela pergunta, o que representa, na verdade, para vocês a palavra conta, tá? E aí, o que é que acontece? Qual é a definição da palavra conta? Conta é um nome técnico que a gente identifica cada componente do patrimônio, ou seja, os bens, direitos e obrigações, ou próprio patrimônio líquido, ele tem um nome. Esse nome se chama conta. E fora isso, porque até então a gente só trabalhou patrimônio, a gente só viu as contas patrimoniais. Mas existem também contas que vão ser classificadas como conta de resultado, que são despesas e receitas, que também a gente vai vir a trabalhar por aqui, beleza? E aí a outra pergunta que a gente sempre faz é: para que servem as contas, gente? Qual é a finalidade das contas? É isso que a gente precisa discutir aqui. Então, a função de cada conta é representar uma variação patrimonial que um fato promove no patrimônio da empresa. Então, eu preciso representar cada elemento desse do patrimônio e a finalidade da conta, a função da conta é mostrar para a gente o que acontece após cada fato patrimonial e com essa variação. Tá? Então, a gente precisa conhecer a conta e saber que a função dela é mostrar para a gente como está evoluindo o nosso patrimônio. Tá? Todo fato mensurável em dinheiro é representado por uma conta. Então, tudo que a gente puder mensurar em dinheiro, a gente pode representar numa conta. É através das contas que a contabilidade consegue exercer o seu papel. Ou seja, todos os acontecimentos que ocorrem diariamente na empresa, como compras, vendas, pagamentos e recebimentos, são registrados pela contabilidade nas suas respectivas contas, gente. Aí o que é que acontece? Mais para frente, ou seja, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando o capítulo 4 do livro de Eliseu, que a gente vai trabalhar os fatos e atos administrativos, tá? E aí, com isso, as contas vão ser muito importantes, porque ela vai começar a representar esses fatos contábeis que acontecem, tá? E aí, o que é que acontece também, gente? Ao longo da história da contabilidade, a classificação das contas tem dividido doutrinadores, ou seja, tem escolas. Existem grupos dos historiadores da contabilidade que se dividem muito no que diz respeito às contas, tá? O que é que acontece? Existem algumas escolas. Então, dentre elas está a escola patrimonialista, que é a escola a teoria das contas que melhor se aplica ao cenário da contabilidade aplicada no Brasil, tá? Que divide basicamente as contas em contas de patrimônio e contas de resultado. E existem mais outras duas escolas, tá? Que é a escola personalística e a teoria materialista. Então, são essas outras duas teorias que existem, tá? A teoria personalista, ela basicamente ela trata toda a contabilidade baseada nas pessoas. E a teoria materialista também, mas o foco da gente mesmo é a teoria, no caso, a teoria patrimonialista, que é a que a gente vai estudar, que é a que a contabilidade aceita, ou seja, a gente vai dividir as contas em contas de patrimônio, que é o que a gente está vendo até agora, ou seja, conta de patrimônio são bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e contas de resultado que a gente vai começar a trabalhar,
que basicamente são receitas e despesas, tá? O que é que acontece? As contas patrimoniais são as representativas de bens e direitos, as das obrigações, que são os passivos e o patrimônio líquido da entidade, ou seja, então lá a gente divide as contas patrimoniais em ativo, passivo e patrimônio líquido. As contas de resultado são as receitas e despesas. Quando a gente começar a estudar o balanço patrimonial, a gente começou por aqui, não foi? Essas não são as nossas contas patrimoniais? Ou seja, do lado do ativo, nós temos os bens e os direitos. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Do lado do passivo, nós temos as obrigações e o patrimônio líquido. As contas patrimoniais são contas também denominadas permanentes, pois sempre existirão enquanto existirem os elementos patrimoniais que as representam. Professor, o que é que isso quer dizer? Tem uma característica que difere muito as contas patrimoniais das contas de resultado. Eu costumo dizer que as contas de resultado, elas são contas transitórias, tá? Por quê? Porque com o passar do tempo a gente vai ter que apurar o resultado e esse resultado, depois de apurado, ele vai ter que ser incorporado no patrimônio da empresa. Então, a gente trabalha a conta de resultado por um período, ou seja, as contas de receita ou contas de despesa, em um determinado período, vão existir. Depois a gente vai ter que zerar essa conta, ok? Obrigatoriamente. Já as contas de patrimônio, não. Elas sempre vão existir, desde que eu ainda tenha o elemento que deu origem à conta. Ou seja, a conta veículo vai existir na minha contabilidade enquanto o veículo existir na minha posse. Tá? A minha conta caixa vai existir na minha contabilidade enquanto a minha conta caixa existir saldo. Ou seja, enquanto eu tiver bens dentro dessa conta. Tá? Já as contas de resultado, como a gente falou, receitas e despesas, decorrem de vendas de bem e da prestação de serviço, ok? Então, se a minha empresa é uma empresa comercial ou industrial, a gente vende bens. E se é uma prestadora de serviço, a gente, de fato, presta algum serviço. Então, nesse momento, a gente está incorrendo na receita, tá? E aí, gente, só para finalizar aqui a parte de receita, eu trouxe alguns exemplos, tá? De contas de receita. Evidentemente que existem muito mais, mas a gente sempre pode focar em venda de mercadoria, receita de serviço, aluguéis ativos, desconto obtido, juros ativos e ganhos. Cuidado com essas contas que têm esses termos aqui, ó. Por exemplo, aluguéis ativos. Por que tem esses aluguéis, esse termo ativo aqui? Assim como a gente tem em direitos e obrigações algumas contas que podem ser tanto um direito quanto uma obrigação, nas contas de resultado também isso ocorre. Eu tenho, por exemplo, o aluguel, ele pode ser tanto uma receita quanto pode ser uma despesa. Quando o aluguel é uma receita, a gente chama ele de aluguel ativo, ou seja, aluguéis ativos e juros ativos. Ou seja, juros ativos é o quê? É quando a empresa está sendo beneficiada pelo recebimento de juros. Ou seja, um cliente meu me comprou, se comprometeu em pagar e acabou... Desculpa, pessoal. E acabou atrasando o pagamento. Então, eu tive direito a receber juros. Então, esse juros será chamado de juros ativos, ok? Já as despesas decorrem de consumo de bens ou serviços, tá? E aí, o que é que acontece? Eu incorro numa despesa quando eu estou consumindo ou utilizando um bem ou um serviço. Então, por exemplo, quando eu consumo a energia elétrica na minha empresa, eu estou incorrendo numa despesa.
porque eu estou utilizando um serviço, na verdade. Quando eu consumo uma matéria-prima que eu comprei para produzir um determinado produto, eu estou incorrendo em um custo. Nesse momento, a gente só está trabalhando o conceito de receita e despesa. Mas, por exemplo, qual a diferença de despesa para custo? O custo ele está vinculado à produção de um produto. A despesa não. Tá? A despesa está vinculada somente ao consumo com o intuito de obter receita. Então, pense o seguinte, se eu trabalho em uma indústria, e lá eu recebi, por exemplo, uma caneta que eu preciso utilizar para fazer um relatório da minha supervisão. E aí, o que é que acontece quando eu estou consumindo essa caneta? Eu estou consumindo um bem. E o ato de consumir esse bem está gerando uma despesa para mim. Ok? E aí tem alguns exemplos de despesa. Por exemplo, pagamento da taxa de água e esgoto, pagamento de um frete, aluguel, pagamento de um aluguel, impostos, juros, as despesas bancárias e etc. Tá? E aí, só me corrigindo aqui, que eu falei pagamento, mas cuidado, a despesa e a receita não ocorrem no momento que se recebe o dinheiro ou no momento que se paga a conta de água, por exemplo, de esgoto. Não. Existe um negócio chamado princípio da competência na contabilidade, que diz o seguinte, gente, esse princípio vai ser muito utilizado para a gente saber realmente confrontar e reconhecer a receita e a despesa. O que é que o princípio da competência diz? Que a receita e despesa deve ser contabilizada no momento em que incorrer, independente de seu pagamento ou de seu recebimento. Ou seja, quando ele fala que a receita e despesa deve ser contabilizada no momento que incorrer, basicamente é no momento em que acontecer. E a receita acontece e a despesa acontece, independente dela ter sido paga ou dela ter sido recebida, tá? Quando é que ocorre a receita, na verdade, para a empresa? Ou seja, isso na contabilidade a gente chama de fato gerador. E quando esse fato gerador do reconhecimento da receita acontece? Acontece quando de fato é transferido a responsabilidade, por exemplo, do bem que eu estou vendendo ou do serviço que eu estou prestando. Então, imagine que eu venda bolo de bacia. A partir do momento que eu negocio com meu cliente, Sidney, e aí meu cliente Sidney vem se encontrar comigo e recebe o meu produto, a partir desse momento, a responsabilidade sobre o produto já deixa de ser minha e passa a ser de Sidney, independente dele ter me pago. Ele poderia, no momento de ter recebido o produto, ter me pago, e a receita seria reconhecida, ou simplesmente no momento em que recebeu o produto, ter apertado minha mão e dito, daqui a 15 dias, como eu tinha combinado com você, eu lhe pago. E mesmo assim, a receita deverá ser reconhecida, porque o fato gerador da receita já aconteceu, já houve a prestação de serviço, já houve a entrega, já houve a transferência da responsabilidade. Digamos que ao sair dessa transação, o Sidney leva uma topada, caia e perca todos os bolos que ele comprou. A responsabilidade a partir desse momento é dele. A minha empresa não tem nada a ver com isso. Então, assim, o fato gerador do reconhecimento da receita é a transferência de responsabilidade do bem, ok? Então, nesse ponto, eu não tenho mais responsabilidade. Da mesma forma, a despesa. A despesa, ela deve ser reconhecida no momento em que ela acontecer, não em que for paga. Por exemplo, quando é que eu devo reconhecer a despesa, perdão, da energia elétrica do mês de fevereiro? Quando terminar o consumo do mês de fevereiro. Independente de eu ter só pagar esta despesa no mês de março, ok? Eu tenho uma conta de luz que vence dia 25 de fevereiro, que foi referente ao meu consumo de energia do mês de janeiro, ok? De fato, por competência, a despesa é do mês de janeiro.
independente de eu ter pago a conta em fevereiro, ok? O princípio da competência diz que a receita e despesa deve ser contabilizada no momento em que acontecer, que incorrer, e não no momento em que foi pago ou recebido, ok? Então, se a minha despesa aconteceu, ou seja, se eu utilizei os serviços da companhia energética no mês de janeiro, o que eu tiver de pagar desse serviço será contabilizado como despesa do mês de janeiro. Tranquilo? Depois a gente conversa mais sobre esse princípio da competência, tá? E aí vamos entrar em outro assunto que também vai ser um pouquinho polêmico aqui para a gente, que são noções de débito e crédito. Até o momento a gente não trabalhou isso, tá? A gente pode até ter comentado, falado um pouco sobre débito e crédito, mas a gente tem um problema, tá? Um tabuzinho a desmistificar agora. Então vamos lá. Quando falamos nas palavras débito e crédito, procure não associar seu significado do ponto de vista técnico com o que ele representa na sua linguagem comum. O que é isso, gente? A gente cresceu, por exemplo, acho que todo mundo aqui já tem conta bancária, indo lá na agência bancária e puxar um extrato. E a primeira coisa que a gente fala é assim: o saldo da minha conta bancária é devedor. O saldo da minha conta bancária é credor. E a gente se acostumou com a expressão que quando aparece lá, de lado do nosso extrato, aquele Czinho de credor, é bom. Ou seja, eu estou com saldo credor de R$100, significa que na minha conta tem R$100. Isso é bom. Ou seja, a gente cresceu ou se acostumou com o termo quando está com saldo devedor é ruim e quando está com saldo credor é bom. Só que aí é aquela história, gente. A gente se acostumou da forma errada. Porque primeiro a gente pensou que o extrato que a gente puxa lá naquela conta bancária tivesse sido feito para a gente. Mas aquele extrato, ele representa, é um relatório que representa a posição da conta. E aquela conta corrente não é nossa. Aquela conta poupança não é nossa. Aquela conta poupança, de fato, é do banco. Ele simplesmente concedeu o direito da gente usar no período que nós somos correntistas do banco. Então, aquela posição é em relação ao banco. Então, quando o banco vê lá que a conta 085534, que está sendo utilizada por Julinho, ele está falando da posição da conta 085534, que é uma conta dele. Quando ele fala que está credor, significa que a pessoa que está de posse é um credor do banco, ou seja, o banco deve a esta pessoa. Ok? Então, na contabilidade, a regra basicamente é o seguinte: tudo que tiver dentro daquela T grandão que a gente comentou na nossa última aula presencial, seja ela para representar a conta ou conjuntos patrimoniais ou de resultado, tudo que tiver do lado esquerdo sempre será o lado do débito. E o que tiver do lado direito será o lado do crédito. Ou seja, bens e direitos são contas que têm natureza devedora. Ok? São contas que têm natureza devedora. Obrigações e patrimônio líquido são contas que têm natureza credora. Quando a gente trabalhou lá no finalzinho da aula de patrimônio, a gente viu que o lado direito do patrimônio é o lado das origens de recurso, não sei se vocês se lembram, e que o lado esquerdo é o lado da aplicação de recurso. Aí vamos fazer essa analogia agora. Bem, porque tudo que está do lado direito, ou seja, tudo que está do lado dos passivos são credores e são origem de recurso. Gente, é origem de recurso porque aquele lado direito lá são as minhas obrigações, ok? Então, obrigações eu tenho que pagar. Então, eles são meus credores.
meu não, na verdade, credores da empresa, porque a representação do patrimônio que a gente está falando no balanço patrimonial é de uma pessoa jurídica, tá? Que tem natureza distinta da sua pessoa física. Então, o que é que isso quer dizer? Que tudo que for obrigações, tá? Tudo que for o nosso passivo e patrimônio líquido tem natureza credora. Por quê? São obrigações que a empresa tem para com terceiros, tá? Então, por exemplo, o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, é uma obrigação que a empresa tem para com os sócios, ok? Então, a empresa é credora dele, dos sócios. E tudo que está do lado esquerdo, que são as aplicações de recurso, tá? São as obrigações que a empresa tem. A obrigação não, os direitos que a empresa tem. A empresa tem aplicado no caixa R$ 1.000. Ou seja, ela tem o saldo da caixa, da conta caixa é devedor, no valor de R$ 1.000. Então, assim, a gente tem que sempre focar nisso. A gente cresceu achando que saldo devedor é ruim e não é, ok? Saldo devedor não é ruim. Da mesma forma que esse saldo credor que a gente cresceu escutando, é muito bom, meu saldo é credor. Não, quem é credor, quem é seu credor é o banco, ele está, de fato, te devendo, ok? Pessoal, acabei de receber a notícia pelo chat aqui, pelo vídeo aqui, que eu tenho 10 minutinhos, tá? Então, se porventura a gente não terminar em 10 minutos, eu encerro aqui e aí a gente inicia um outro chat, tá? De toda forma, daqui a 10 minutos eu vou ter que encerrar essa transmissão e aí eu vou converter o vídeo que eu estou gravando aqui e inicio um outro chat. Então, fiquem ligados que quando a gente finalizar aqui, vai demorar uns 2 ou 3 minutinhos, eu mando o endereço de novo lá no grupo de WhatsApp, tá? Para a gente continuar. Então, continuando aqui falar sobre noções de débito e crédito. Então, convencione isso, gente. Todas as contas que estão no lado do ativo são contas de natureza devedora. E aí a gente tem que sempre se lembrar dessa regrinha. Se eu quiser aumentar uma conta de natureza devedora, eu sou obrigado a fazer um débito. Se eu quiser diminuir uma conta de natureza devedora, eu tenho que fazer um crédito. E vice-versa. Se eu tenho uma conta credora e desejo aumentá-la, eu tenho que fazer um crédito. Ok? Da mesma forma, as contas de resultado. Débitos têm natureza devedora, assim como créditos têm natureza credora, ok? É sempre assim. Eu tenho que me lembrar disso porque isso vai ser muito importante no momento que a gente for trabalhar lançamentos. Eu sempre tenho que me lembrar a natureza da conta, porque sabendo da natureza, eu vou saber exatamente qual lançamento eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer um lançamento que vai, por exemplo, um depósitozinho na minha conta bancária. O que é que vai acontecer, gente? Eu vou tirar dinheiro do caixa e colocar dinheiro na conta bancária, no banco. Então, o que é que vai acontecer nesse momento? A conta caixa vai diminuir o saldo, né, que vai sair dinheiro do caixa, e a conta banco vai aumentar. E aí, o que é que eu tenho que saber? Qual a natureza dessas duas contas? Eu sei que a conta caixa e a conta banco estão do lado esquerdo do meu patrimônio, ou seja, estão do lado do ativo. Então, eu sei que as duas têm naturezas devedoras. E aí, o que é que isso quer me dizer? Quando uma conta tem natureza devedora, ela aumenta debitando e reduz creditando. Aí é só verificar o que foi que aumentou, o caixa ou o banco? Foi o caixa. Ou, perdão, foi o banco. Então, eu faço um débito na conta banco no valor que ele aumentou. E o que foi que diminuiu? Foi o caixa. Como é que eu diminuo uma conta de natureza devedora? Eu faço um crédito. Então, para diminuir uma conta caixa, vou ter que fazer um crédito. Mas isso é coisa para a gente se preocupar mais para frente. Nesse momento, eu só quero que vocês entendam
como é que funciona o débito e o crédito. E, na verdade, nem interessa muito para vocês o que é débito e crédito, mas interessa mais é saber quais contas têm natureza devedora e quais contas têm natureza credora, ok? E aí vem a parte que a gente vai ter que trabalhar bem. Se eu quero aumentar uma conta de ativo, o que é que eu faço? Eu faço um débito ou eu faço um crédito? Toda vez que você tiver que responder perguntas desse tipo, a regra sempre vai ser: qual a natureza dessa conta? Se a conta é de natureza devedora, para aumentar eu faço um débito. Então vamos lá. O ativo, ele tem natureza devedora, a gente não falou? Então, se eu quero aumentar, eu faço um débito. Da mesma forma, se eu quero diminuir uma conta do passivo, aí eu tenho que me lembrar o seguinte: as contas que estão no passivo são contas de natureza credora, ok? Então, todas as contas que têm natureza credora, para aumentar, eu faço um crédito. Mas eu não quero aumentar, eu quero diminuir uma conta de natureza credora. Então, para diminuir uma conta de natureza credora, eu faço a operação inversa do crédito, que é o débito. Então, a regra é sempre essa. Se eu quero aumentar uma conta de natureza devedora, eu faço um débito. Se eu quero diminuir uma conta de natureza devedora, eu faço um crédito. Se eu quero aumentar uma conta cuja natureza seja credora, eu tenho que fazer um crédito. Se eu quero diminuir o saldo de uma conta cuja natureza é credora, eu tenho que fazer a operação inversa, que é um débito. Ok? E aqui, gente, tem um quadrozinho que resume isso, tá? Esse quadro vai ajudar sempre. Eu tenho aqui uma conta de ativo e estou querendo aumentar. O que é que eu faço? Débito. Eu tenho uma conta de ativo e estou querendo diminuir. O que é que eu faço? Um crédito. Ah, eu tenho uma receita e eu quero aumentar. O que é que eu faço? Um crédito. Ah, eu preciso diminuir uma despesa. O que é que eu faço? Um crédito. Ok? É esse quadro que a gente vai ter que sempre estar com ele na cabeça. Mas eu sempre digo, é mais fácil a gente tentar aprender a natureza das contas do que decorar quadro. Se você aprender que a natureza da conta de despesa e de ativa é devedora e que a natureza das contas de passivo, patrimônio líquido e receita é credora, não vai ter mais que estar se preocupando em decorar isso. É só se lembrar. Se a conta tem natureza devedora, para aumentar faz um débito. Se a conta tem natureza credora, para aumentar faz um crédito. E para diminuir, a operação inversa. Então, se a conta tem natureza devedora e eu quero diminuir, eu faço um crédito. Se a conta tem natureza credora e eu quero diminuir, eu faço um débito. Tá? E aí, gente, vamos dar uma entrada rapidinho aqui em planos de conta. Tá? Dentro de plano de conta, a gente vai entender o seguinte: o que é um plano de conta? É o conjunto de contas que foi estabelecido para orientar a execução da contabilidade de uma empresa. Tá? Existem planos de contas padrões que são utilizados para as empresas. E aí, gente, o plano de conta é estruturado de forma ordenada e leva em consideração algumas características fundamentais, tais como tamanho da empresa, ramo de atividade, sistema contábil e interesse dos usuários. O que é que acontece? A gente, para determinar o plano de conta, a gente precisa saber: a nossa empresa é uma empresa comercial? É uma empresa industrial? É uma prestadora de serviço? Para a gente utilizar o plano de conta correto. Não tem muito sentido eu usar o plano de conta de uma empresa prestadora de serviço numa empresa comercial. Vão existir contas que nunca serão utilizadas, ok? Então, a gente precisa estabelecer e utilizar a conta de acordo com o foco do sistema contábil, tá? Então, eu coloquei aqui um plano de conta simplificado, tá? E ele funciona basicamente assim. Esse plano de conta é o que está sendo usado no livro Diogni. Professor, só tem esse? Não, tem outros planos de contas,
tá? Mas simplificando, ele fez o quê? Ele disse que as contas de ativo, ele separou o plano de conta em contas de ativo, contas de passivo, contas de despesa, contas de receita e contas de apuração de resultado, tá? E aí, agora, a gente precisa classificar o ativo. Veja, até o momento, a gente estava trabalhando que ativo eram bens e direitos, que a gente viu lá na evolução do patrimônio. Só que, para o balanço patrimonial, a gente separa os bens e direitos, no balanço já não vão estar mais separados como bens e direitos, e sim como ativos, tá? Gente, eu tenho aqui somente mais 1 minuto de gravação, tá? Já está completando os 40 minutos do programa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, certo? E aí a gente vai, eu vou abrir, fechar esse vídeo aqui e mando para vocês o link do próximo vídeo, tá? E aí eu continuo a gravação. Beleza? Tem 1 minutinho, eu vou finalizar aqui o vídeo. Daqui a alguns minutos eu volto aqui a falar com vocês. Ok? Até daqui a pouco, pessoal.